E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E o tema desse vídeo é: qual a melhor estratégia para momentos de crise? Olha só que interessante. Eu sou Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade, e os subtemas desse vídeo são as 5 abordagens estratégicas de Martin Reeves, estratégias para tempos de crise, por que a nossa escolha faz sentido, quais os principais obstáculos para essas abordagens estratégicas e o que devo fazer. Então vamos lá iniciar o nosso conteúdo. O interessante dessas abordagens estratégicas de Martin Reeves é que geralmente muitos autores eles compartilham e comentam excessivamente, até algumas vezes, sobre essas abordagens, porém eles o fazem de forma individualizada. Por exemplo, o camarada ou fala sobre a abordagem clássica, ou o camarada fala sobre a abordagem adaptativa, ou o cara fala sobre a abordagem visionária e assim por diante. E um diferencial muito interessante de Martin Reeves aqui é que ele coloca todas essas abordagens em um contexto único, e não somente ele faz isso, como também ele faz com que você passe a enxergar essas abordagens como escolhas que você pode tomar e que você pode adotar cada uma delas individualmente ou inclusive algumas delas em específico para você adaptar à sua empresa. Então ele monta uma espécie de self-service de abordagens estratégicas, onde você, dependendo do momento da sua empresa, e dependendo do objetivo da sua empresa naquele momento em específico, você pode escolher alguma ou algumas dessas abordagens. E isso é interessante. E dentro do contexto que nós estamos passando atualmente, que é um contexto de crise trazido pela pandemia de Covid-19, eu escolhi 2 abordagens aqui que eu acredito que a junção delas seja bem interessante para ajudar a sua empresa nesse momento. Então as abordagens são a abordagem adaptativa e renovadora. Vamos lá. Começando pela abordagem renovadora, a gente tem o seguinte: o contexto dessa abordagem estratégica é de empresas que se encontram em circunstâncias muito duras. Primeiramente, devem economizar e disponibilizar recursos, e então se posicionar para crescer. Perguntas que devem ser feitas dentro desse contexto são: estamos cortando suficientemente? Estamos cortando o uso excessivo de recursos? Mas estamos reinvestindo recursos em crescimentos futuros? E é o momento de mudar de posição da defesa para o ataque? Então vejam, uma característica bem interessante que eu percebi e que tem como a gente perceber aqui nessa abordagem é que geralmente especialistas, quando falam de sobrevivência à crise, eles falam de cortar custos desnecessários. E isso é importante. Porém, o que é importante também e que é absolutamente essencial quando você corta custos é você descobrir, você encontrar uma forma de você reinvestir pelo menos parte do que você economizou em crescimento. Que é exatamente o que Martin Reeves fala aqui. Estamos reinvestindo esses recursos em crescimentos futuros? Para você entender melhor, tem um exemplo bem interessante do que aconteceu com um cliente nosso há alguns anos atrás. Ao saber que a empresa dele estava passando por dificuldades, eu decidi fazer uma visita pessoalmente. E ao chegar lá, eu percebi uma coisa curiosa. Veja só, eu percebi que ele tinha apagado algumas das lâmpadas que iluminava o ambiente interno da empresa dele. E ele tinha feito isso visando economizar em energia elétrica, no pagamento de energia elétrica. E eu conversei com ele e disse: cara, veja só, é importante demais você economizar e você tentar descobrir ou identificar formas de economizar. Só que o problema é que você está fazendo isso da forma errada. O problema é que você está tentando economizar em setores, em áreas que podem aumentar as suas vendas. Então veja, se a gente recorrer ao visual merchandising, por exemplo, a gente vai entender que quanto mais organizado e chamativo estiver o seu ambiente interno, mais pessoas que estão passando pela frente da sua empresa, ao olharem para a sua empresa, podem se sentir atraídas, podem ver um ambiente tão chamativo que digam: eita, que interessante, deixa eu dar uma olhadinha lá.
né? E isso pode aumentar as suas vendas. No entanto, se você apaga parte das lâmpadas do seu estabelecimento, do seu ambiente interno, veja, as pessoas elas não gostam de escuridão. Então, se você promove pelo menos um pouco de escuridão dentro do seu estabelecimento, você está fazendo exatamente o efeito contrário. Você está fazendo com que o seu ambiente interno seja pouco convidativo para as pessoas. E ao fazer isso, você está provocando ou promovendo uma redução das suas vendas. E é exatamente o contrário que você quer fazer agora. Você quer aumentar as suas vendas e não diminuir. Não concorda? Então veja, você cortar gastos, você cortar despesas desnecessárias é absolutamente importante. Ou mesmo que aquela despesa seja necessária, mas que ela não seja crítica para o momento, é importante que você a corte. Porém, toda e qualquer ação que você fizer para aumentar as suas vendas é crítico, porque sua empresa ela só consegue sobreviver se ela vender, não é verdade? Então tudo aquilo que você puder fazer para aumentar as suas vendas é importante. É importante que você não corte nada nesse setor, tudo bem? Então se eu não posso cortar nada que esteja relacionado ao aumento das vendas, onde é que eu posso cortar? Na organização das suas informações. Essa é a melhor área para você buscar cortes, principalmente porque não é algo necessário você estar gastando dinheiro com falta de organização das suas informações, concorda? Como é que isso funciona exatamente? Então veja, você tem certeza de que não está pagando impostos em duplicidade? Muitas empresas pagam impostos em duplicidade simplesmente porque as informações do cadastro de produtos, a informação de entrada de nota, está tudo desorganizado. Muitas vezes um produto você já pagou, por exemplo, o ICMS dele no ato da compra. E porque você ou a pessoa responsável por dar entrada nas mercadorias ou cadastrar os produtos, ela não conhece muito bem sobre contabilidade fiscal básica, ela acaba colocando de todo jeito as informações. E ao colocar de todo jeito, você pode muito bem colocar que um produto pelo qual você já pagou o ICMS na compra e que você não teria que pagar na venda, você acaba colocando que você vai pagar o ICMS desse produto na venda e você acaba pagando duas vezes. Então olha só, não é nem um gasto explícito que você tenha para manter o funcionamento da sua empresa, é um gasto devido que resulta de falta de organização nas informações. E para você poder economizar com isso, basta que você organize as suas informações, não é? Um outro ponto importante aqui é: você tem certeza de que as informações do seu cadastro de produtos estão corretas? Veja que informações incorretas no cadastro de produtos induzem ao pagamento incorreto de tributos, e o que culmina em possíveis autuações por parte do fisco. Tem empresário que diz assim: eu pago todos os impostos e ainda levei multa, ainda recebi multa. Por quê? Você pode pagar todos os impostos, porém você pode pagar de forma incorreta, não é? Veja, você pode ter o mesmo produto cadastrado duas vezes, não é? Isso não é segredo, inclusive não é nem difícil de acontecer. Em muitos estabelecimentos acontece de você ter o mesmo produto cadastrado duas vezes. E cada um desses cadastros pode ter uma configuração de tributação diferente. Então você pode, inclusive, por um produto que você não teria que pagar um imposto, você pode ter dois cadastros, onde em um cadastro você paga e em outro cadastro você não paga. Ou pode acontecer de você ser obrigado, de fato, a pagar o imposto desse produto ao vendê-lo, e em um cadastro você não pagar, no outro você pagar, e você acaba sendo autuado pelo cadastro, pelas vendas realizadas em cima do cadastro que você era obrigado a pagar e não pagou, né? E isso geralmente acontece quando o usuário ele vai, ao dar entrada no produto, ele faz a pesquisa pelo produto, diz: eita, não estou encontrando, se eu não estou encontrando é porque não existe, vai e acaba cadastrando novamente, né? Um outro ponto muito importante que você deve levar em consideração é justamente esse aqui.
Você tem certeza de que o cálculo do preço de venda dos seus produtos está correto? Veja que se você não tiver certeza, é muito provável de você ter prejuízos na venda de alguns produtos em vez de lucro. Infelizmente acontece em muitos casos de empresários eles não calcularem corretamente o preço de venda do produto e ao invés de pegar o produto e utilizar um cálculo correto, ele utiliza o que ele aprendeu com o pai, ou utiliza o que ele aprendeu com o tio, ou utiliza o que ele aprendeu com um amigo dele que já tinha empresa antes de ele montar a empresa. Por exemplo, eu vou montar um supermercado agora e eu não sei como calcular o preço de venda, então eu ligo para um amigo meu ou para um tio meu e digo: ei, como é que você calcula os preços aí? Aí o camarada diz: não, você coloca 30% em cima de tudo, né? Aí ele vai e coloca 30% em cima de tudo e acha que está tendo 30% de margem de lucro, quando na verdade pode até ser que tenha alguns produtos, porém em outros pode ser que esses 30% não seja o suficiente para que ele possa vender com lucro. Talvez esses 30%, levando-se em consideração as despesas que existem na empresa, talvez esses 30% dê inclusive alguma margem de prejuízo. Pode ser que o camarada tenha 1% de prejuízo ao vender o produto, por exemplo, né? Então eu peço que você verifique qual a forma de calcular ou qual a fórmula do cálculo do preço de venda dos seus produtos, para você verificar se você está utilizando uma fórmula correta ou se você está utilizando uma fórmula tradicional que todo mundo usa e que apenas traz uma ilusão de lucro para você. Isso é muito importante. E qual o principal obstáculo para essa abordagem estratégica? O principal obstáculo é que ela exige mudança de atitude, ela exige mudança de hábito. Veja, muitos empresários, quando eles vão registrar uma entrada de uma mercadoria, eles não se importam se a informação que ele está registrando está correta ou não. Ou mesmo o funcionário, o colaborador que o empresário contratou, por não ter os devidos conhecimentos, ele simplesmente dá entrada de todo jeito. E muitas empresas vêm há muitos anos, vêm de 10, 15, 20 anos trabalhando dessa forma. Então você deixar de trabalhar de uma forma onde você simplesmente coloca os produtos lá só para ele acrescentar a quantidade, você diz o preço do produto e você simplesmente olha e diz: não, se eu estou comprando por 10 reais eu vou vender por 12, eu vou vender por 13 para ter 2 ou 3 reais de lucro. E você passar a utilizar uma fórmula do cálculo do preço de venda, onde você, para poder identificar o cálculo, o preço correto desse produto, você antes faz uma abordagem de quais despesas você tem na empresa. Isso significa uma mudança de hábito, e mudanças de hábito exigem o gasto de energia. E isso está envolvido diretamente com a definição de Pedro Calabres, onde ele diz o seguinte: nós seres humanos evoluímos no contexto de economia de energia. A gente tende a querer sempre economizar energia. É por isso que quando você está em casa, deitado no sofá, comendo pizza e assistindo TV, por exemplo, você acha muito melhor continuar do jeito que está do que se levantar e ter de ir à academia, né? Então veja, é importante a gente entender que, apesar de a gente ter que gastar energia a mais, disso ser trabalhoso inicialmente, é necessário que a gente faça agora, se a gente quiser que a empresa sobreviva, claro, né? Bom, a abordagem seguinte é a abordagem adaptativa, e o contexto da abordagem adaptativa se não se pode planejar, então deve-se adotar uma abordagem biológica para a estratégia, onde essencialmente a receita é: varie, selecione e amplifique. Tudo se trata de experimentação disciplinada. Tente coisas novas, mantenha o que funciona e pare o que não funciona. Então, perguntas a serem feitas nessa abordagem são: estamos experimentando o suficiente? Estamos fracassando o suficiente?
qual é o nosso rendimento em experimentação? Estamos levando nossos experimentos para o mercado suficientemente rápido? Estamos os dimensionando suficientemente rápido? Então, onde é que isso faz sentido? Onde é que isso entra? Isso entra em que, aqui nessa última abordagem, a gente viu que ao cortar custos, ao cortar gastos, a gente tem que reinvestir na empresa. E como é que a gente reinveste? Fazendo testes. Teste é exatamente a palavra mágica dessa abordagem adaptativa. E isso faz todo o sentido do mundo, porque se você parar para pensar um pouco, você vai perceber o seguinte: pessoas têm problemas. E problemas, ao serem resolvidos por empresas, geram valor para as pessoas que têm esses problemas. Então veja, como a gente já conversou em outros vídeos, eu ia falar desculpa, mas vamos mudar de palavra. A única justificativa para a existência de empresas é a solução de problemas de pessoas, fazendo até aqui o caminho inverso, inclusive. Então veja, o que acontece é que se pessoas têm problemas e a solução desses problemas justificam a existência de empresas, e quando empresas resolvem esses problemas, elas geram valor para as pessoas, é importante a gente entender que vamos afastar só um pouquinho aqui. É importante a gente entender que, se problemas existem em determinados contextos, vamos entender uma cultura como contextos. Se a gente entender cultura como contexto, então a gente também vai perceber que problemas que existem aqui no Brasil não existem no Japão, e problemas que existem no Japão podem não existir no Brasil, simplesmente pela mudança de contexto. E se a gente entender também que se problemas existem em contextos e crises mudam contextos, então crises mudam os problemas que exigem novas soluções das empresas. Então veja o seguinte, onde é que entra essa questão da abordagem adaptativa? Entra no fato de que você primeiro tem que olhar para as pessoas, tem que ver, tentar enxergar quais problemas que os meus clientes estão passando hoje que antigamente eles não estavam passando. Por exemplo, quando as crianças, em tempos normais, vão à escola todos os dias, um problema é um local, um objeto no qual elas têm que escrever. Elas têm que escrever um caderno, né? Porém, se as crianças não estão indo à escola todos os dias, é muito provável que um caderno deixe de ser um item tão importante assim e passe a ser um item mais importante, um jogo de aprendizado, um quebra-cabeça, algo que faça com que a criança aprenda enquanto brinca junto com os pais, não é verdade? Então veja, se a crise ela muda contextos e contextos mudam problemas, novos problemas surgem e problemas antigos, muitos deles pelo menos, desaparecem. É importante que você tente vislumbrar por quais novos problemas os seus clientes estão passando e como você pode resolver esses problemas. O teste é justamente para você verificar se essa sua proposta de solução de fato ela é válida no mercado, as pessoas vão entender como uma coisa importante ou não, se passa a ser apenas achismo ou se você estava enganado. Um obstáculo para essa abordagem estratégica, infelizmente, é a nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura que enxerga o erro como uma coisa ruim. As pessoas não devem errar. Veja, se você vai para o contexto de uma escola, por exemplo, quando um coleguinha erra, o que é que os outros colegas fazem? Começam a rir dele, começam a fazer chacota, começam a tirar brincadeira de mau gosto com ele. Então, nós somos, dentro da nossa cultura brasileira, desde os tempos de escola, induzidos a não errar, induzidos a não ter medo de errar. E por conta de que a gente é induzido a não ter medo de errar, a gente tem medo de tentar, né? Veja que as pessoas dizem, eita, eu não vou tentar, porque se eu tentar,
é possível que eu erre. E se eu errar, eu vou ser taxado de uma forma negativa, né? O problema, ou talvez a solução, é que a gente tenha que entender que errar, falhar e tentar novamente faz parte do nosso processo de desenvolvimento como pessoas, como seres humanos. Veja que, inclusive, quando a gente está aprendendo a caminhar, quando a gente está aprendendo a andar, a gente se levanta, cai, tomba, machuca o joelho, se levanta, até a gente conseguir fazer de forma correta, de uma forma correta, vou deixar esse nome mesmo. Então veja, o importante é que você tem que entender que a tentativa e erro faz parte do nosso processo de desenvolvimento natural. E uma sugestão para você pensar um pouco fica aí. Se a gente se desenvolve naturalmente com base na tentativa e erro, e para a gente poder inclusive andar, os nossos pais precisam nos instigar a continuar errando, será que não tem algum problema com o nosso sistema de ensino, né, que faz exatamente o contrário, que quando a gente erra, ele procura nos desmotivar, procura fazer com que a gente vire chacota, né? Eu gostaria de comentar com você, inclusive, um raciocínio do Vale do Silício. O Vale do Silício tem esse mesmo raciocínio de você tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar. Inclusive, quando você vai pedir investimento na sua empresa, muitos investidores, eles procuram saber se você não já faliu alguma empresa, porque se você não faliu nenhuma empresa, ele vai ter muito receio de investir no seu empreendimento, porque lá eles dizem o seguinte: todo empreendedor um dia vai falir de alguma forma, em algum empreendimento. E se você nunca faliu, é muito provável que seja essa empresa para a qual você está me pedindo para investir nela, seja ela que vá falir, né? Então eu não vou investir, eu vou esperar você falir, você aprender a lição, para que você possa voltar aqui muito mais seguro, entendendo como funciona todo o contexto mercadológico, geração e entrega de valor para pessoas, então a gente conversa, certo? Então, aí vai uma dica, um conselho bem interessante: não tenha medo de errar, não tenha medo de falir. Se você errar, se a sua ideia de solução para um determinado problema não funcionar, simplesmente procure resolver um outro problema ou procure um novo tipo de solução para esse mesmo problema. Mas continue tentando e errando até você acertar. Do mesmo jeito que a gente faz quando a gente está começando a andar. A gente tenta e erra até a gente conseguir andar. Então a gente chega aqui na parte final do nosso vídeo, que é o que eu tenho de fazer, o que eu tenho que fazer. Então, de uma forma resumida, você tem que cortar gastos desnecessários hoje e pelo menos parte do dinheiro que sobra desse corte de gastos, você tem que olhar para as pessoas, ver quais novos problemas elas estão enfrentando e criar soluções para esses novos problemas das pessoas. E claro, como ponto final, você tem que testar a viabilidade dessa solução para que, se você perceber que a realidade não reflete aquilo que você pensou, ou você muda de solução ou você muda de problema. Onde isso se encaixa dentro aqui dos nossos níveis de maturidade de transformação digital? Eles se encaixam aqui em 3 pontos. No nível 1, que é o nível de organização, onde você vai organizar as suas informações, verificar onde é que você está tendo gastos desnecessários e você vai cortar esses gastos simplesmente de início organizando as suas informações. Isso se encaixa aqui no nível 3, que é o nível cultivando clientes. Para você poder cultivar clientes, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para os seus clientes como pessoas que possuem problemas e que você, como empresa, existe para resolver parte desses problemas. Então, quando você olha para os seus clientes como pessoas, você consegue vislumbrar, enxergar soluções muito mais eficientes e eficazes para os seus clientes. E aí você já começa a agir como um fazendeiro de clientes e não como um caçador que só quer fazer aquela venda e pronto.
E isso também está de acordo com o nível 5, que é quando você bola novas soluções que sejam novos segmentos para a sua empresa ou que sejam até novas empresas que possam se relacionar, possam fazer parceria com as suas empresas atuais. E para deixar uma última dica de vídeo, nós temos inclusive uma trilha bem interessante chamada Fábrica de Ideias contra o Coronavírus, onde já tem alguns vídeos, onde lá eu faço exercícios de quais problemas as pessoas não tinham, quais problemas as pessoas passam a ter e como você pode tentar resolver esses novos problemas, beleza? E por enquanto é só. Muito obrigado, tchau, tchau!